Começa amanhã a obra de restauração da Avenida 9 de Julho, patrimônio histórico de Ribeirão Preto. Um cronograma dos trabalhos foi apresentado ao Comitê de Entidades que vai fiscalizar a obra para minimizar os prejuízos ao comércio. A expectativa de conclusão é no próximo aniversário da cidade. Considerada cartão postal de Ribeirão e retrato do abandono e má conservação há anos, a Avenida 9 de Julho finalmente vai começar a receber a atenção do poder público com um investimento que supera 30 milhões de reais. A obra do patrimônio histórico tombado vai revitalizar todo o pavimento com a retirada e preservação dos paralelepípedos para a implantação da base de concreto. O canteiro central e as pedras portuguesas vão ser restauradas. Além disso, a avenida vai ter um corredor exclusivo para ônibus. Os detalhes foram apresentados ao Comitê de Entidades que vai acompanhar os trabalhos. Houve uma mobilização do Sincovarb, da CDL, dos Sincomerciários, de várias outras entidades para a gente montar esse comitê, para justamente a gente enviamos vários ofícios à Prefeitura, no sentido de estar alertando da necessidade da previsibilidade para moradores, lojistas, funcionários e as pessoas que passam por aqui, várias atividades, né? E que vão ser impactadas fortemente, bem no coração da cidade. A Prefeitura cumpriu o que ela havia prometido de apresentar um cronograma, né? O cronograma está bem esclarecido, está bem claro. E agora o que a gente tem é mesmo uma preocupação que ele seja efetivado, que ele seja prático, ou seja, que o cronograma, aquilo que seja previsto, realmente aconteça, né? A preocupação, sem dúvida alguma, é o impacto na atividade das empresas ao redor do canteiro de obras, né? As adjacências serão comprometidas em função da obra em si, principalmente com relação a fluxo de pessoas, de veículos, né? A obra de restauração vai ser feita simultaneamente por 3 equipes e dividida em etapas. Cada uma delas deve durar até 10 semanas. Os trabalhos serão executados com a interdição de 2 quarteirões por trecho. As 2 ruas transversais também serão interrompidas. Nesse início, por exemplo, a rua Marcondes Salgado e a São José não receberão trânsito nas imediações da avenida. A gente está torcendo para que haja uma inteligência nisso, na gestão do trânsito, porque a gente sabe que uma obra pública, e principalmente quando fala de circulação, ela traz as pessoas de alguma forma tomando conhecimento, ela já começa a evitar aquela região. E ela evitando a região, ela enfraquece exatamente o comércio local. As tubulações de água e esgoto serão substituídas e interligadas com as ruas São José e Marcondes Salgado, até a Avenida Francisco Junqueira. O objetivo é solucionar os constantes alagamentos da região. Uma das preocupações é com o que vai ser encontrado debaixo do solo. A área sofre com o constante aparecimento de ratos, que podem invadir casas e comércios. Acentuou na 9 de julho em função de um certo abandono que houve aqui, né? Com um problema que houve na paralisação da obra da Independência. Isso foi muito ruim, praticamente a 9 inteirinha está com esse problema. Nós levantamos essa questão para a Secretaria de Obras, que ela vai envolver a vigilância sanitária para tentar conter, né, esses animais que proliferaram numa velocidade absurda. Então isso aí preocupa bastante, já afinal nós temos escolas aqui, moradores, então todo tipo de pessoas que podem estar em contato com esses animais quando a gente começar a mexer por baixo do solo. Considerando o histórico ruim com outras intervenções pela cidade, as entidades vão acompanhar a obra para evitar que ela atrapalhe o funcionamento do comércio e ainda prevenir atrasos no cronograma. Tem um prazo para acabar, que é o aniversário de Ribeirão no ano que vem, esperamos que isso ocorra. Eu, particularmente, não acredito que em um ano se realize essas obras, embora sejam obras de forma ao mesmo tempo, né, concomitantemente ocorrendo, em função dos outros exemplos que tivemos anteriores aí, que apareceram algumas surpresas, né? A gente tem uma esperança muito que eles vão fazer dentro do prazo. E aí vão deixar ainda uma passarela para que tenha acesso às lojas, aos restaurantes, aos hotéis. Então, isso vai facilitar um pouco. Não resolve totalmente, mas ajuda. Temos que acreditar na empresa que vai fazer a obra e acompanhar dia a dia os cronogramas para que a gente possa acompanhar e ajudá-los também. O que aconteceu anteriormente, que sirva de lição para não estar repetindo aqui no centro da cidade, que o centro da cidade é o coração de Ribeirão Preto. Tem que ser o prazo previsto, né? Porque eu acredito que se passar desse prazo, todo mundo vai tomar prejuízo. Prefeitura, nós,
os comerciários, entendeu? A população em si. Até a última sexta-feira, muitos empresários do local não sabiam a data para início das obras. Não havia uma placa sequer na avenida comunicando a categoria. Desejável era que houvesse digamos, uma comunicação até quase que individual a cada estabelecimento. Mas pelo que está previsto aí já o imediato início das obras, isso não deve acontecer. Então, nós vamos, até pelo coleguismo, aí eu acredito que a gente mesmo vai espalhando aqui entre um e outro sobre isso. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Para a gente abordar mais esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está José Francisco Ramos, engenheiro civil. José Francisco, nós estamos falando de uma das principais avenidas da cidade, no coração de Ribeirão, e um investimento que supera a casa dos 30 milhões de reais. Não dá para esperar menos que um trabalho muito bem executado e dentro do planejamento, né? Uma ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde. Bom, uma coisa bem simples que foi falado, que nós tivemos várias situações em Ribeirão Preto, onde foram cometidos erros básicos. Então, o que se espera numa obra dessa, que eu qualifico como complexa, é que haja planejamento, fiscalização, divulgação, logística, de uma maneira geral que em outras obras, como Via do Café, Dom Pedro, Independência, não tiveram e causou um prejuízo enorme a todos os comerciantes. Bem, desta vez, pelo menos, após tanta insistência, as entidades estão sendo ouvidas e comunicadas sobre o planejamento dessa obra. É importante que o cronograma seja seguido e, mais do que isso, o diálogo exista para evitar mais transtornos que já vai acontecer. André, na verdade é o seguinte, o papel aceita tudo, né? Mas na prática precisa ter uma supervisão constante, diária, de erros que possam atrasar a obra. Lembrando também que no final do ano, normalmente temos 4 meses de chuvas, que se isso está sendo considerado, vai pegar uma época de final de ano, onde as vendas são as mais importantes. Nós também temos que observar que no entorno existe muito hospitais, clínicas, que tem toda uma logística que precisa ser bem atentada, né? Bem, ao mesmo tempo em que os paralelepípedos eles serão restaurados, preservados, a avenida vai continuar recebendo transporte coletivo e até com fluxo mais intenso com essa ideia do corredor de ônibus. Aí a manutenção vai precisar ser ainda mais frequente. Exatamente. Eu queria só pontuar uma coisa que se fala em revitalização da Avenida 9 de Julho. Eu considero que revitalização é um conjunto de obras totalmente conexas. Então, eu faço até umas perguntas assim sobre se está planejando esse aumento de fluxo, a retirada que se comenta dos estacionamentos depois de revitalizado, se realmente foi pensado na parte de segurança, da parte de ciclovia, se foi também pensado na parte que está das fiações aéreas de terceiros que causam incômodo. Isso é revitalização. Se não, é apenas preservar paralelepípedo, mosaicos portugueses e semipirunas e refazer toda a parte de rede de água e esgoto, que certamente são bem antigas, né? Bem, já é nesse ponto que eu quero tocar com você agora, Zé Francisco, que refazer a rede de drenagem é de fato uma das prioridades aí da avenida. Mas como fica o escoamento de água com essa base de concreto que eles vão fazer embaixo dos paralelepípedos? Particularmente, eu tenho uma opinião formada que existe outras soluções de permeabilidade do que usar uma laje de concreto. Mas supõe-se que no projeto esteja contemplado a captação dessas águas e que elas tenham um destino, porque apenas e tão somente 2 galerias que vão descer a Garibaldi e a São José, elas podem resolver os problemas ali onde tem as maiores enchentes. Mas o grande problema é retornar essa água de chuva para o nosso aquífero, né? Bem, a obra começa de fato amanhã.
só que até a última sexta-feira não havia nenhuma placa na avenida comunicando destas interdições. Como os lojistas, clientes e motoristas vão ficar sabendo então dessa intervenção? Amanhã nós podemos ter de fato aqui no início dessas obras um verdadeiro caos. Na verdade, até como uma das pessoas entrevistadas colocou, que vai ser feita uma divulgação entre os comerciantes. Eu não acho isso uma coisa profissional de planejamento. Comunicação tem que ser clara, feita para todos da mesma forma, porque começa a ter distorções de comunicação, informar quais são os trechos, quais são as rotas que nós vamos ter que tomar. Ou seja, a comunicação tem que ser clara, não essa parte assim que fica uma coisa muito amadora de um fala para o outro de tal forma que se acontecer um probleminha, o outro avisa o outro. Isso não é um planejamento e uma execução de obras com nível profissional. Zé Francisco, diante da sua experiência como engenheiro civil de longos anos, acompanhando inúmeras obras, você realmente acredita nesse prazo de 1 ano para a conclusão de um empreendimento dessa magnitude? Não. Eu acredito que, conforme até o presidente do Sincovarp falou, por mais otimista que eu seja e que muita gente seja, eu não vejo que esse prazo vá acontecer. Pode até chegar próximo disso se houver uma fiscalização muito grande de todos. E aí até vocês do Sistema Clube vão ser um porta-voz, porque vocês estão exatamente na boca da obra, que vão ver situações que precisam ser aceleradas. E lembrando que no final do ano, só a título de informação, todo ano chove e isso não é motivo para atrasos de obras. Vamos seguir acompanhando toda a situação envolvendo a 9 de julho aqui em Ribeirão. José Francisco Ramos, engenheiro civil, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um bom feriado, boa semana. Muito obrigado.